Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse: Tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela 3ª vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, caríssimos irmãos e irmãs, uma palavra breve, sempre ancorada na liturgia da palavra que cada missa nos apresenta, especialmente, por escolha nossa, na palavra do Evangelho. Uma vez que o nosso tempo não é tão longo, e aqui não teríamos um tempo hábil suficiente para que de maneira mais aprofundada passássemos por todas as leituras. A escolha do Evangelho, ela é propositada. E o Evangelho de hoje nos mostra uma realidade, nesse 3º domingo da Páscoa, do ressuscitado. É mais uma presença de Jesus Cristo em meio aos discípulos, depois da sua ressurreição. E é interessante que esses discípulos são aqueles mesmos a quem Jesus Cristo chamou e prometeu que eles seriam, a partir daquele momento, pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. Jesus Cristo os elevou a um outro patamar, a um outro nível
e os qualificou para uma missão distinta, diferenciada: trabalhar com pessoas, falar às pessoas, interagir com pessoas, levar a todas as pessoas a boa nova do reino, essa mesma que o Cristo havia trazido antes deles. E qual é a curiosidade? É que nós os vimos agora voltando à sua atividade anterior. Parece que esqueceram, depois da morte de Cristo, da missão de pescar homens. E agora voltaram de novo à sua vidinha de sempre. Pescar peixes mais uma vez. E deixam as pessoas, voltam às coisas. A coisa mais importante da vida, nós sabemos, não é coisa, é gente, é ser humano, são pessoas. O maior patrimônio de uma empresa, ainda que haja uma riqueza imensa em maquinaria, em computadores, um investimento enorme nos apetrechos tecnológicos que eventualmente façam parte daquela empresa, ainda assim, o maior patrimônio daquela empresa são seus funcionários, são pessoas, são recursos humanos. Se eles não estiverem ali, de nada adianta uma maquinaria de primeiro mundo, de primeira instância. E às vezes a gente esquece isso, a gente faz uma inversão. Lembro-me sempre de um amigo psicólogo, marista, que esteve aqui dando umas palestras há muitos anos atrás, e ele dizia que nós viemos ao mundo basicamente com duas finalidades: aprender duas coisas durante toda a nossa vida e exercitá-las, praticá-las o tempo inteiro para confirmá-las. Uma é aprender a usar as coisas, porque as coisas indistintamente foram feitas para serem utilizadas. A outra é aprender a amar as pessoas, porque as pessoas existem para serem amadas e para amar. E nós, infelizmente, ao longo da nossa vida, invertemos esse binômio. Nós usamos as pessoas descaradamente para as nossas finalidades e os nossos interesses, e nós amamos apaixonadamente, cada vez mais, coisas, coisas e coisas. Até que no fim da vida a gente às vezes se dá conta do erro que nós fizemos, o erro processual, o erro de percurso. Só que às vezes não temos mais tempo para desfazê-lo e para começar a fazer a coisa certa. Colocar as pessoas no seu devido lugar e também deixar as coisas onde elas deveriam sempre ter sido deixadas. Então, o chamamento de atenção dessa curiosidade inicial do Evangelho vai exatamente nessa direção. Não percamos o nosso horizonte. Não nos alienemos, não fujamos da nossa finalidade maior, que é a interação com as pessoas. E nós, às vezes, somos impecáveis com as coisas, mas erramos redondamente com as pessoas. Até na igreja, às vezes somos impecáveis com detalhes que sempre envolvem coisas, mas às vezes não ligamos tanto para as pessoas que estão vindo para junto de nós, para os frequentadores, para os paroquianos, para os nossos amigos e amigas, aqueles que convivem conosco, às vezes trabalham no mesmo setor da nossa pastoral, porque estamos muito envolvidos, nossa energia quase toda ela está voltada para coisinhas, e aí a igreja fica impecável, mas pecamos com o principal, faltamos com o principal. Então, pelo amor de Deus, se tivermos de faltar e de errar, erremos com as coisas, mas não deixemos de acertar com as pessoas. E, sobretudo, não deixemos isso para o final da vida. Acreditemos que é importante fazê-lo agora, enquanto todos nós estamos vivos, enquanto temos as pessoas diante de nós, enquanto as pessoas nos têm. E às vezes a gente vai passando pela rua, vê uma pessoa que há muito tempo não vê, e diz: olha, logo, logo eu falo com você, tá bom? Eu estou apressado para fazer isso e mais aquilo. E talvez esse logo, logo não exista, não chegue, não aconteça.
O logo, logo é agora, porque a pessoa está diante de nós. É a melhor oportunidade que nós estamos tendo. Não desperdicemos nenhuma oportunidade que a vida nos concede para estar com as pessoas, para interagir com elas, para amá-las, para ajudá-las, para nos deixar amar e ajudar também por cada uma delas. Elas são sempre mais importantes. Não é custoso de forma alguma a gente atravessar de um lado para outro da rua para dar um abraço em alguém. Às vezes aquele abraço com o qual a gente perdeu apenas 30 segundos do tempo precioso da gente, seja mais importante do que tudo aquilo que a gente tem para fazer ao longo do dia. Importante para nós e, quem sabe, muito mais importante para o outro ou para a outra, que estava exatamente precisando de um apoio desse. O carinho, o afeto, a atenção. Não são muitas coisas, nem são por muito tempo, porque o importante não são as coisas e a quantidade delas que nós fazemos, mas é a forma de estar presente nelas, é a qualificação que nós damos a ela, é o que nós imprimimos de entrega nela, é a atenção voltada para essas coisas. Não é tanto a coisa, mas o jeito de realizá-la, o jeito de cumpri-la, a forma de fazê-la. E nesse sentido, a forma é tão importante quanto a coisa, quanto ao conteúdo. Os fins, muitas vezes, são as únicas coisas que ficam na nossa cabeça, as finalidades, as metas a serem atingidas. E nós nos esquecemos do meio, do processo, do caminho para chegar lá. Pois o caminho é tão importante quanto o fim. E às vezes mais importante do que os fins, porque nós não temos a menor certeza se vamos chegar onde queremos chegar. A única certeza que temos é que estamos aqui, exatamente onde estamos. Valorizar as pessoas que estão conosco aqui e agora. Não querer outras pessoas, além daquelas que a vida se encarregou, na sua inteligência e na sua sabedoria divina, para colocar diante de nós. Porque quando a gente quer outras pessoas, a gente nunca interage com pessoas na vida. Eu estou aqui nesse lugar chato, dizemos nós, mas vou aguentar. Mas bom mesmo é se eu estivesse lá em casa. Boa mesmo é minha prima, é minha tia, é meu irmão querido. Mas infelizmente está lá em São Paulo. Já faz 3 anos que eu não vejo. Pode ser que não veja nunca mais. Mas seu vizinho, que não parece tão bom, o outro que está do lado, que a cara parece que também não está tão boa, aquele que parece muito deprimido, são esses que a vida tem colocado insistentemente diante de você. A melhor pessoa do mundo é a pessoa que está à nossa vista. Façamos de tudo para tirar proveito dessa relação, porque ninguém foi colocado diante de nós por acaso. Tem um propósito, tem lá uma vontade que nós não conseguimos decifrar na nossa desinteligência, na nossa pouca capacidade de perceber as coisas. Mas que esse propósito existe, existe. Nunca avaliemos que uma pessoa é inoportuna para nós. Porque o próprio fato dela parecer inoportuna e de fato nos importunar, nos quer dizer algo. Porque às vezes é exatamente daquela pessoa, daquele jeito que a gente precisa. Não precisamos das pessoas boazinhas que nos acarinham, que nos dão afeto, que já dizem e confirmam aquilo que nós gostamos de ter conosco. Às vezes precisamos de pessoas que nos desinstalam, que nos desestabilizam, que nos incomodam, uma pedra no nosso sapato, uma pulga atazanando a nossa orelha, para nos fazer despertar para algumas realidades que o nosso marasmo, a nossa rotina, infelizmente, não nos fazem despertar. Somente aquela pessoa e daquele jeito. E é por isso que os hindus, de forma muito correta, intuitivamente já diziam numa das suas 4 leis fundamentais, que a gente chama 4 mandamentos da espiritualidade hindu, e que tem mais de 5.000 anos. Já dizia numa delas, a 2ª lei, a pessoa que vem é sempre a pessoa certa. Nunca ache que a pessoa que veio para você é a pessoa errada. É sempre a pessoa certa.
E não há outra pessoa além daquela. Procure dar o máximo de si e procure receber o máximo dela. E é nessa interação que, incorrigivelmente, ela pode ganhar com a sua presença e você pode ganhar com a presença dela. É na convivência com o diferente de nós, e quanto mais diferente, melhor, que nós crescemos. Se a diferença é muito grande, o crescimento tende a ser proporcional a essa diferença. Se as diferenças são pequenininhas, mínimas, o crescimento pode acontecer, mas também mínimo, na menor escala. Isso não é fácil da gente praticar, porque nós estamos muito habituados a gostar de ter conosco apenas aquilo que é do nosso gosto, aquilo que é parecido, que é semelhante, aquilo que nos apetece e aquilo para o que estamos habituados, porque a gente criou um certo hábito de criar um caminho e a gente não sai daquilo, é só aquilo. Tudo que for diferente desse caminho a gente vai se desviando. Mas a vida e viver é exatamente experimentar um pouco de tudo. Senão, nós estamos perdidos. Então, esse é um primeiro detalhe fundamental do Evangelho. Não voltemos às coisas, nunca vamos mais eleger as coisas a um patamar de grandeza maior do que as pessoas merecem, exigem, querem, pedem de nós na relação a cada dia. Depois, voltar a pescar peixes, na verdade, expressa o desejo de continuar na repetição. Os discípulos têm tido aí um ar de novidade, respirar uma coisa nova, iniciar um projeto diferente. Enfim, voltaram à mesmice, ao mundo conhecido, à vidinha de sempre, à atividadezinha que sempre fizeram, porque não conheciam outra até então, a não ser a de sempre. Ora, aquilo que a gente não conhece é muito mais do que aquilo que a gente já conhece. Aquilo que a gente não tocou ainda, não experimentou, não sabe, não fez, é muito maior do que aquilo que a gente já aprendeu, ainda que sejamos pessoas que tenhamos aprendido muita coisa, mas o que não aprendemos é um leque enorme. E nenhum de nós pode se dizer ou estar satisfeito com o pouco que aprendeu, que já sabe, que já faz. Porque a vida continua batendo à nossa porta, dizendo, tem mais aquilo e aquilo outro. E você já leu aquilo lá? E você já foi para tal lugar? Já conversou com tal pessoa? E é preciso que a gente diga, não, mas onde é que estão? Eu vou atrás. Viver é essa capacidade de expansão, de abertura, de amplitude, que nós devemos dar a nós próprios como direito que temos, mas ao mesmo tempo é um dever. Se nós não nos expandirmos, se nós não formos diversos como a vida é, se nós não formos plurais como Deus é e sempre quis ser, nós viveremos de forma mesquinha, muito distantes do potencial enorme que a vida colocou diante de nós como possibilidade. Nós somos seres de possibilidade, porque Deus tem o impossível dentro dele. E nós devemos arcar também com esse trabalho de buscar aquilo que é impossível, fazendo tudo o que nos for possível. E o raio de possibilidades é imenso, quase beira o infinito. E é preciso que a gente nunca esqueça isso. Então, eles voltaram para a sua vidazinha. E às vezes nós queremos voltar para a nossa. Como é bom ficar na sombra e água fresca, na nossa zona de conforto, na nossa mesmice, na nossa rotina. Acordar, tomar o café, trabalhar ou ir para a escola, depois almoçar rapidamente, voltar para o trabalho ou para a escola, depois jantar, depois ver televisão, passear pela internet, dormir um pouquinho, porque tem que dormir mesmo, depois acordar para tomar café, para ir para a escola, para trabalhar, para almoçar rapidamente, para trabalhar de novo, para assistir mais televisão, passear na internet e dormir de novo, cada vez menos, para acordar mais nervoso ainda e brigando com todo mundo e
desde o trabalho até em casa. Aí no terceiro dia a gente muda um pouquinho, acorda, toma um café, vai para o trabalho, vai para a escola. 1 ano, 2, 3, 4, 5, 10. Aí chega o dia que a gente morre. Bela vida nossa. Uma vida maravilhosa. Como vivemos plenamente. E o pior é uma só, não tem outra. Não dá para dizer, e agora, quando é que eu volto outra vez? Não tem. Então, o que é que nós estamos fazendo da nossa vida, a não ser nos repetirmos o tempo inteiro? Fazer as mesmas coisas que fizemos ontem, anteontem, e como diz o Matuto, ternantonte também. E não vislumbrar qualquer novidade daí para frente. Será que isso é a vida que nós queremos? De verdade? Não podemos reduzir a nossa vida ao trivial. Não podemos nos conformar com aquilo que não somos nós, porque nós não somos assim. Nossa natureza não foi feita para isso. A finalidade de nos colocarem aqui não foi essa, definitivamente. E quando a gente rejeita aquilo que a gente é, leva pancadas, sofre na vida. Nunca será feliz, porque desistiu de ser o que é, essencialmente. Nos foram dadas asas para voar e nós preferimos rastejar como se fôssemos animais inferiores. E dizemos, não, mas eu sou normal, não quero isso de mim não, eu sou uma pessoa normal como vocês. Essa é a patologia da normalidade, a normose, que juntamente com a neurose, a psicose, todo tipo de esquizofrenia, formam as patologias mais graves que o ser humano é capaz de trazer consigo. A normalidade é terrível. Nenhum de nós nasceu para ser normal, a gente nasceu para fazer a diferença, porque ninguém é igual. Infelizmente, nós nascemos originais e com o tempo vamos todos nos tornando cópias, o que é uma desgraça, indesejável. Continuemos com a marca que é a nossa marca, imprimindo essa marca na vida, ainda que sejamos incompreendidos, ainda que isso nos custe mais, ainda que isso tenha um preço maior para se pagar, mas é o preço da vida, da alegria, da felicidade, é o preço da gente não se perder da gente mesmo. Afinal de contas, já dizia Jesus, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perdeu a sua alma, se ele se perdeu de si próprio. Então vamos investir nessa possibilidade de nos encontrarmos hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre, para que evitemos essa esquizofrenia espiritual a que todos nós estamos expostos e que é um perigo aí para todas as pessoas. Então os discípulos fracassaram na sua pescaria, jogaram as redes uma vez, duas, três, porque aquela não era a praia deles mais. Eles tinham que perceber de uma vez por todas que quando saíram daquela vidinha e entraram numa vida diferente, num outro patamar, não podiam mais retornar. Não há retorno. Quando a nossa consciência se abre para as coisas certas, se a gente faz a coisa errada, não dá certo mais. Antes parecia que dava, agora não dá. Se alguém de repente percebe que a comida que ele está comendo agora, porque abriu-lhe a consciência, e a comida é mais leve, é uma comida mais tranquila, mais dada aos vegetais, à natureza, e de repente, depois de 2 anos de uma vida saudável, ele resolve comer as porcarias antigas, o corpo vai reclamar, o adoecimento é muito mais intenso. Por quê? Porque quando a gente vai para frente, não é mais possível voltar, dar marcha ré no passado que não era o melhor para nós. Então, eles continuaram fazendo o que sempre fizeram, fracassaram o tempo inteiro, porque para a gente obter resultado novo, tem que fazer coisa nova. Quem reclama das mesmas coisas, dos mesmos resultados o tempo inteiro, que a vida não tem novidade, tudo é a mesmice e tal, eu queria uma coisa diferente, vou sair daqui. Então, está fazendo alguma coisa diferente? Está plantando alguma semente de diferença? Se não está, vai ter que aguentar as mesmas coisas o tempo inteiro.
Então é preciso ousar no diferente, e é o diferente que nos qualifica como seres humanos. Senão a gente faz como aquela senhora que vinha andando na calçada, e assim, a uns 10 metros de distância, ela avistou uma casca de banana. Ele disse: ai Jesus, lá vou eu cair de novo. Porque não vá para a casca de banana, tem muitas formas da gente cair. Caia de outra maneira. Mas a gente já antevê que é por ali e vai e acontece. Naturalmente, acontece. É aquela história que vocês conhecem, desde menino que contam para a gente, do maluco, doido, que estava com o ouvido numa parede, num muro na cidade, e um rapaz passava para lá para cá, e um dia disse: me diga uma coisa, o que é que o senhor escuta tanto aí? Ele disse: veja aqui para o senhor escutar. E o rapaz colocou curiosamente ali o ouvido na parede, ficou lá uns 3 minutos, disse: mas não estou escutando nada. Ele disse: pois faz 3 meses que está assim. Se você quiser escutar outra coisa, vá para outra parede, pelo amor de Deus. Porque aquela já deu o que tinha que dar. Mas nós fazemos isso. Seria cômico, de fato, se não fosse trágico. Nossa vida é assim. Aquela mulher que eu dizia que via no trem: ai meu Jesus, que vida, meu Jesus. E o do lado pergunta: o que é que a senhora tem, pelo amor de Deus? Ela disse: não, já faz 3 dias que eu estou no trem errado. Nós sofremos, sabemos que estamos do jeito errado, no lugar errado, com as pessoas erradas, mas fazemos o mesmo, não saímos dali. Parece que para nós a comodidade é a coisa mais importante do mundo. Fazer diferente, empreender diferente, pode nos custar inicialmente, mas quando a gente encontra esse caminho, é uma realização todos os dias da vida. E vocês se lembram daquela história que eu termino, que eu contei já, mas como vocês não eram vocês, e agora a gente, depois da pandemia, agora dessa melhora, graças a Deus, pode estar mais presente às igrejas, talvez alguns não tenham ouvido, e que eu acho hilária, mas a mais representativa dessa história da mesmice, daqueles 2 mineiros ricos que alugaram um avião e foram pescar um dia inteiro lá no rio Amazonas, só pelo prazer de trazer uns peixes diferentes, depois exibir para os colegas que também eram pescadores lá em Minas. E aí eles foram, um aviãozinho particular, fretado, passaram o dia pescando, depois voltaram no final da tarde, um monte de peixe grande, e queriam colocar no bendito avião. O dono do avião, que era o piloto, disse: não, aqui não. Olha, eu estou aqui com o manual do avião, e essa aeronave ela só aguenta 350 quilos. Nós já somos 3 pessoas, e já dá quase isso. E esse monte de peixe, não tem condições não. E aí um mineirinho olhou para outro, aquele jeito bem mineiro de falar, e disse: uai, compadre, o ano passado nós veio aqui num avião assim parecido com esse, e nós pescou assim uma quantidade de peixe mais ou menos como essa, e nós pôs tudo dentro do aviãozinho, não foi, compadre? E o compadre lá respondeu: foi sim, compadre. E aí o homem, o dono do avião, ouvindo aquilo, disse: não, olha, então se vocês vieram aqui o ano passado, num avião como esse, pescaram peixes nessa quantidade e puseram dentro do avião, quem sou eu para contrariar vocês? Vocês são pessoas idôneas, podem colocar os peixes aí. E eles, muito felizes da vida, jogaram os peixes todos lá dentro do aviãozinho, entraram no avião e o avião decolou. Mal decolou, caiu por cima das aves. Quando caiu, um dos mineirinhos lá enganchado nas aves, olhou para o outro lá embaixo, olhou de um lado e do outro, olhou para cima e disse: uai, compadre, não é que nós não caímos no mesmo lugar do ano passado? A gente gasta dinheiro, empreende, gasta tempo, energia para cair no mesmo buraco, para sofrer as mesmas coisas sobre as quais a gente tem reclamado a vida inteira. Não tem coragem de tomar uma outra atitude e fazer diferente. É sobre isso que o Evangelho de hoje nos fala. Aprender um caminho diferente e vá por ele, porque é o caminho que pode lhe salvar. Saia da mesmice, saia da rotina, porque a rotina tem um perigo muito grave. Qual é? Nos faz acreditar piamente de que não existe nada além dela, quando é exatamente o contrário.
A nossa rotina devia ser povoada de novidade. E se nos faltarem novidades, é porque a vida precisa de uma enorme alteração, de uma urgente modificação. Fiquemos com essa palavra e que ela de alguma maneira nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.